Bom dia, alunos, tudo bem? Aqui é a Ariane, professora de matemática, e hoje nós vamos ter a nossa primeira aula online de matemática do 7º ano, né? Bom, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, na verdade, sobre adição com mais de duas parcelas. A gente estava vendo até agora a adição de alguns números inteiros, lembra? Quando números inteiros positivos e números inteiros negativos. Então, a gente vai aprender quando você tem duas parcelas, dois conjuntos dos números, né? Quando a gente fala em adição de números naturais, o zero é um elemento neutro, né? Ele não faz, na verdade, ele é neutro entre o positivo e o negativo. Essa propriedade também é válida para os números inteiros, né? Pois somando zero a qualquer número inteiro, na verdade, a gente vai se obter o mesmo número. Por exemplo, eu tenho zero, eu adicionei mais 7. Qual que vai ter no meu resultado? Mais 7. Mesma coisa aqui. Ou, eu tenho mais 7, adicionei mais 0, eu vou ficar com quanto? 7. Outro exemplo, eu tenho 0 mais menos 9, eu vou ficar com quanto? Menos 9. Porque menos 9, eu tenho menos 9, adiciono 0, eu vou continuar com menos 9. Ou, menos 9 mais 0 vai ficar igual a menos 9. O que a gente observou aqui? Que, na verdade, alterou as posições dos números inteiros, mas o resultado é o mesmo, tá? Então, vamos resolver essa operação aqui? A gente tem duas formas, tá? Mais 0, mais 5, mais menos 3, mais 8, mais menos 11, mais 4, igual. A gente tem duas opções. Ou a gente soma todos os positivos e depois todos os negativos, ou a gente faz em ordem, a ordem que elas parecem, né? Então, vamos fazer assim, somar todos os positivos? Tenho 0. 0 mais 5, 5. 5 mais 8, 13. 13 mais 4, 15. Mais 15. Menos 3, menos 3 com menos 11 vai ficar menos 14, né? Então, mais 15 menos 14 vai ficar quanto, gente? 1 mais 1. Vamos fazer de novo? 5 mais 8, 13. 13 mais 4, 17, professora. Você fez errado. Vamos de novo. 5 mais 8, 13. 13 mais 4, 17. 17 menos 14, mais 3. Tá, gente? Então, o que a gente faz? Ou eu faço na sequência aqui, por exemplo, 5 menos 5, mais menos 3 é mais 2. Mais 2 com mais 8, mais 10. Mais 10 com menos 11, menos 1. Menos 1 com mais 4, mais 3. Então, a gente tem as duas opções para estar resolvendo aqui, tá? Bom, quando a gente está falando de subtração, até lá já estava falando de adição, que somava a uma operação. Hoje a gente está falando de subtração, então que a gente vai diminuir a outro número inteiro, no caso. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Na Itália, lá na Roma, a gente tem o quê? O Sol alternando com pancadas, é uma previsão do tempo, né? O Sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. O que acontece? Eu tenho uma temperatura máxima de 10 graus e uma temperatura mínima de 2 graus. Tá positiva? Tá positiva, não é menos 2, é mais 2. Então, o que eu pedi aqui para a gente fazer? Vamos analisar as temperaturas dos termômetros ao lado. Qual é a amplitude térmica dos dois termômetros? Quando a gente fala amplitude, qual que é a diferença entre as duas? O que eu vou fazer? Eu vou chegar o mais 10 menos, porque eu estou falando, eu quero saber a diferença entre as duas, mais 2. O que acontece? Eu tenho um número, eu estou subtraindo, eu não estou mais somando, com o número 2, números positivo. Porém, quando a gente fala que é subtração, o que acontece? Eu faço o número oposto do que está dentro do parênteses depois do sinal de subtração. Então, eu vou ficar mais 10, mais, eu vou trocar aqui, tá vendo? Mais, se ele é positivo aqui, ele vai ficar o quê? Negativo. Então, vai ficar mais 10, mais menos 2. Se eu tenho 10 positivo e tiro com 2 negativo, eu vou ficar com quanto? Mais 8. Tá? Então, o que
que acontece? Quando a gente tem uma subtração, você pode perceber aqui que subtrair mais 2 é o mesmo que somar menos 2. Então, quando a gente está falando em adição, eu só estou somando, né? Tá vendo? O mais 3 com menos 3, o mais com menos 11. Quando eu estou falando em isso na adição. Quando eu estou falando em subtração, eu estou tirando algo. Então, quando esse negativo aqui, a subtração está em conta-se antes do parênteses, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o que está dentro, eu vou fazer o oposto dele. Se ele está positivo aqui dentro, eu vou fazer ele negativo. Então, mais 10 menos mais 2, ele vai ficar mais 10 mais menos 2, igual a mais 8. Se a gente fazer isso na nossa representação numérica, lá da nossa reta numérica, o que a gente acontece? Eu estava num ponto zero, porque eu não tinha temperatura nenhuma, fui até o quê? Até o 10, que é a minha temperatura máxima. Então, a minha reta vai chegar até o número 10. Do número 10, ele fez o quê? Ele diminuiu 2, que na verdade é o quê? 1, 2, né? E o que vai dar a diferença aqui? De quantos até chegar no zero? Mais 8, tá? Então, eu tinha 10. Ele falou assim, se a gente diminuísse 2 graus, com quanto graus ia ficar? Mais 8, ok? Então, o que tira aqui? O que eu faço para resolver? Quando acontece esse daqui, quando entre parênteses, na verdade, eu vou te dar uma dica para vocês. O que eu faço? Eu tiro o parênteses deles. Então, eu vou ficar assim, ó, mais 10 menos mais 2 igual a mais 8. Ou mais 10, tirei o parênteses, menos, se ele é positivo aqui, ele vai passar a ser negativo, porque ele está com uma subtração na frente. Então, eu vou ficar mais 10 menos 2, igual a 8, ok? Bom, peguei um outro exemplo aqui. Ao meio-dia, a temperatura era de mais 2 graus Celsius. Sabe-se que das 5 horas da manhã até as 12 horas, ela subiu 11 graus. Então, qual era a temperatura às 5 horas da manhã? Bom, eu vou pegar os dados que tem o meu problema. Aqui a gente tem a pergunta. Para determinar a temperatura registrada, logo cedo, podemos pensar em uma subtração. E para resolvê-las, podemos fazer a adição do primeiro número pelo oposto do segundo. Assim, eu vou pegar um mais 2 graus Celsius menos mais 11. Não é o que ela está me falando? Que antes das 5 é mais 2 e depois do meio-dia até meio-dia essa temperatura subiu mais 11? Ok, então eu vou fazer o quê? Vou fazer a amplitude termo deles. Eu tenho mais, menos, então eu vou mudar o sinal, ele vai passar positivo, e o que está dentro eu vou se tornar o oposto dele, que é negativo, vai ficar mais 2 mais menos 11, que vai ficar igual a menos 9. O menos 11, ele é negativo, ele tem na maior quantidade, e o 2, se é positivo, tem na menor quantidade. Então, eu vou tirar desse. Se ele é negativo, eu não posso esquecer que eu tenho que colocar o sinal negativo na frente. Então, vai ficar menos 11 mais 2. Vai ficar menos 9, ok? O que acontece aqui? Subtrair mais 11 é o mesmo que somar menos 11, tá? Então, quando a gente está subtraindo, a gente está somando, que vai ficar ou a professora falou. Troca o sinal que fica mais fácil. Coloquei aqui na reta gráfica, na reta numérica, para vocês entenderem. Então, eu estava aqui no zero, né? O que aconteceu? Ela tinha 2 graus, então eu fiz uma reta de 0 até 2 graus. Dos 2 graus, ela andou aqui 11 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só que se a gente tirar esses dois daqui do zero, quantos é, na verdade, a temperatura das 5 horas da manhã? Menos 9 graus, tá? Lugar frio, né? Bom, gente, alguma dúvida? Eu acho assim que aqui a gente está continuando no mesmo foco que a gente estava aprendendo as aulas anteriores, tá? A única diferença é o quê? Que agora a gente está subtraindo. Então, o que a gente tem que lembrar? Do sinal negativo na frente, se o número é maior ou menor, né? Negativo e positivo. E quando a gente está subtraindo
uma expressão numérica, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o sinal de dentro do parênteses. Se ele é positivo, ele vai se tornar negativo, ok? Então, vamos lá. Exercício propostos, tá? O que eu coloquei? Eu coloquei algumas atividades que vão envolver justamente essa parte para vocês. Então, exercício lá no livro Didática, da página 51 a 57, tá? E do livro de atividades 27 a 29, ok? Gente, bons estudos, tá? E beijos!